Oi, gente. Oi, gente que não tem gente. Vamos lá, naquele nosso esquema de fazer live aleatoriamente, só porque é mais fácil para salvar e transformar em GTV, eu tô um tempão para fazer uma live sobre o meu relato de aleitamento materno. Sim, eu e Pedrinho, a gente tá funcionando bem, aleitamento materno exclusivo. Oi, Marcela. Oi, mestre Cida maravilhosa. Deixa eu parar, porque senão vai ficar uma live enorme. O que acontece? A gente tem que dizer isso, que o aleitamento materno, para ele funcionar bem, gente, a gente precisa de rede de apoio. Então eu diria que eu, Rafa, minha sogra, que a gente tá morando na casa da minha sogra nesse primeiro mês, Pedrinho, estamos conseguindo fazer aleitamento materno exclusivo. Porém, já trago a bomba polêmica aqui, eu precisei da ajuda da mamadeira. Vamos lá, deixa eu contar essa história, tentar ser rápida, deixa eu olhar aqui o tempo que tá rolando. Pedro nasceu dia 1º, eu optei cesárea, a gente pode fazer depois um outro vídeo sobre isso, porque eu me conheço e eu não tenho perfil para parto normal. Queria muito, mas meu limiar de dor é horroroso e eu sou frouxa pra caramba. A verdade é essa. E eu sei dos benefícios de parto normal para um bebê. E ainda assim, eu optei por fazer cesárea. Pedro nasceu lindo, maravilhoso, APGA 910, não. Porém, eu tive uma alergia, como eu já relatei aqui, ao curativo. Então, assim, a minha cesárea incomodou mais do que o normal e eu não usei as medicações de dor apropriada. Então, chegou ali entre o terceiro dia, mais ou menos do segundo para o terceiro dia, que juntou o pico da alergia, que eu ainda não tinha tirado o agente causador da alergia, né, que era o curativo, e a apojadura. Gente, a gente precisa falar sobre a apojadura. O negócio é punk. Mas assim, juntou tudo, a dor que eu tava sentindo no local da cesárea, o desconforto, o meu peito parecia que ia explodir, porque eu fiz uma apojadura valendo e Pedro tem boa pega por eu e Rafa sermos pediatra, então a gente trabalhava com isso em maternidade, botando a criança no peito da mãe e tal. Então assim, Pedro tá mamando desde ele teve a Golden Hour mesmo com a cesárea e tal. Então assim, Pedro puxando muito, e aí o que juntou foi, mesmo a gente trabalhando com isso, gente, eu não atentei a boquinha, a parte de baixo da boquinha de Pedro, e ele pegou meu peito algumas vezes assim, ó. E aí, só de cima tava assim, bico pra fora, que é aquela boquinha de peixe, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas a de baixo machucou meu peito. E aí o que aconteceu? Eu fiquei com o peito dolorido. E aí juntou a apojadura, um pouquinho do meu peito não chegou a sangrar, só ficou assadinho. E essa cesárea. Aí chegou no momento que eu comecei a chorar. Eu falei, Rafa, e a gente, eu tenho muito leite, graças a Deus, e aí eu comecei a ordenhar, que foi o que me salvou. Mas eu queria, como pediatra, fazer ou na translactação, né, no dedinho, botar a sondinha número 6, que é uma fininha no dedinho, pra a criança tomar o leite assim, ou na colherzinha. Porém, Pedro tem uma retrognatiazinha, o queixinho dele é meio assim, ó, retinho. O que acontece com muitas crianças, só que Pedro ronca muito. Na verdade, hoje quase não ronca, mas no início ele roncava muito. E o que tinha que fazer era só exercício, que é mamar e chorar, só. Só que ele não pegou bem no dedinho, com a sonda, e nem com a colherzinha, e nem no copinho. Ele fazia assim, ficava muito feio, parecia que ele ia engasgar, e eu não me senti confortável, nem eu, nem Rafa. E aí eu falei, juntou tudo, eu falei, Rafa, e como o peito estava machucado, eu estava ordenhando, então eu tinha leite, o meu leite para dar para ele, mas a forma de dar é que a gente estava tendo uma certa dificuldade, e eu não queria a mamadeira, porque eu falei, cara, o bico da mamadeira pode fazer confusão de bico e Pedro parar de mamar no peito por conta de confusão de bico, não. Aí só que juntou no momento de 10, 11 horas da noite, que juntou todas as dores, eu falei, eu preciso pegar a mamadeira, porque eu vou ter que lidar com uma dor. Aí nisso eu fui tratar a questão da cesárea, que era o que mais me incomodava. Na verdade incomodava junto, gente, que o peito parecendo que vai explodir, uma coisa muito doida. E aí, quando eu falei, Rafa, vamos comprar uma mamadeira. Gente, eu chorei tanto, mas eu chorei
tanto. E aí eu percebi aquilo que eu sempre falo, a teoria que eu tinha, que mães têm sacola de culpa. Eu falei, uau, eu tenho também essa sacola de culpa, afinal sou mãe igual todo mundo, né, gente? E aí, pra nossa surpresa, a gente comprou uma mamadeira, tomei o remédio de dor, porque nisso eu falei com a minha obstetra, tomei o remédio de dor e, gente, tudo mudou assim em 2 horas. Foi o tempo do remédio de dor fazer efeito, foi o tempo de eu falar assim, cara, vou encarar a mamadeira sem culpa, porque sempre esse é o meu discurso para as mães quando eu era pediatra, então esse é o meu discurso para mim mesma. Vamos fazer o nosso melhor, não vamos cobrar perfeição, gente, porque a gente não é perfeito em nada, então, nem na maternidade a gente vai ser perfeito, sabe? E aí o que aconteceu foi, compramos a mamadeira, e aí eu dei duas vezes peito, né? E 6 da manhã eu já tava bem cansada, porque ele ainda tava mamando tipo de 2/3 em 3 horas, 2 horas. E aí a gente deu peito e depois deu a mamadeira. E eu acho que Pedro, até hoje Pedro tá com 20 dias de vida. Ele usou mamadeira umas 5 vezes no máximo, Rafa. Umas 5 vezes no máximo, assim, e com o meu leite, gente. Então, assim, o que eu pude perceber é o seguinte, o fato de eu ter escolhido não carregar a culpa, chorei o que tinha que chorar, comprei a mamadeira, eu consegui recalcular a rota sem culpa, sabe, gente? E assim, ele usou, e até hoje, tipo, essa semana, eu acho que eu usei uma vez a mamadeira, quando eu tô muito cansada, e às vezes ele faz isso, assim, ele dorme de 3 em 3 horas, ontem ele dormiu 5 horas seguidas, mas tem dia que não funciona muito bem à noite, tem dia que a gente dorme super bem, tem dia que não, e ok, isso é ter um bebê, tá? E aí, de vez em quando isso acontece, eu tô muito exausta, eu entrego o Pedro pra minha sogra, viva a rede de apoio, seja familiar, sejam uns amigos, seja como for, mas Deus sempre manda a gente alguém de rede de apoio, eu sempre falo isso. E eu entrego Pedro, fraldas, e eu entrego uma mamadeira com meu leite ordenhado, entendeu? E aí, até porque, gente, vamos lembrar o seguinte, foi uma obstetra humanizada, maravilhosa, minha amiga que falou isso, Elô. Ela falou assim, Carol, se você não dormir, você não vai produzir leite. Se você ficar estressada, você não vai produzir leite. Então, assim, usei mamadeira, não queria ter usado, mas eu precisei no momento que juntou tudo. E, gente, no meu caso, foi até uma ajuda. Então, assim, tenho lá a mamadeira, eu tinha ciúme da mamadeira. Primeira vez que Pedro mamou, eu não quis ver Pedro mamando, foi Rafael que deu, porque eu tinha ranço da mamadeira, raiva dela e ciúme dela. Sim, mães têm ciúme de coisas inanimadas. Eu descobri isso agora. Enfim, então esse é meu relato. E aí eu queria falar o seguinte, esse é um relato e eu sei que talvez eu vou ser criticada porque é uma pediatra falando, sim, eu tenho uma mamadeira. E a mamadeira é boa? Não, a mamadeira não é boa, porque ela pode sim fazer confusão de bico. A gente, acho que 5 vezes que a gente usou, a gente usou só uma vez por dia, só pra conseguir eu ter um sono de 3 horas pra de fato descansar, tá? Então isso realmente diminui um pouquinho a questão de confusão de bico, se usar uma vez só. E a gente não usa chupeta, porque também é um fator forte pra confusão de bico, tá? Muito maior do que mamadeira, diga-se de passagem. Mas não deu dedinho com sonda, não deu copinho, não deu colherzinha, porque eu vi que tinha chance dele se engasgar. E aí, é isso. Usei mamadeira, não indico como pediatra, mas sabe, quando você tá numa situação você tá, tipo, eu só tô pensando em frases feias, Rafa. Tipo assim, quer um pum pra quem tá cagado? Desculpa, mas é a melhor expressão que eu consigo agora. Feia, né? Vou ver se depois dá pra cortar. Mas assim, ou era isso, ou eu tava num pico de estresse, ou eu dormi a noite inteira, dormi 2 horas. Então, não indico, mas se em algum momento eu ver alguma mãe nessa situação, uma mamadeira pode ajudar mais do que atrapalhar. Entende? Não sei se deu pra explicar. Mas enfim, é isso, a gente vai marcar uma live sobre pega. Porque, gente, eu posso dizer que com 6 dias, né, Rafa, de vida do Pedro, meu peito já não tava nada assado, nada doendo, já tava dando peito pro menino de cabeça pra baixo, já deitada na cama. E eu sei que isso não é uma coisa muito comum, ainda mais no primeiro filho. E a gente sabe que isso não é porque a gente é superdotado, é porque a gente trabalha com esse negócio. Então a gente vai fazer uma live sobre pega. Vocês pediram estrogestação, bomba. E eu tô esperando uma bomba mais econômica chegar pra testar.
e poder falar pra vocês com mais propriedade. E pega, e a gente vai fazer uma live até sexta-feira, eu prometo, e eu vou divulgar antes, sobre pega, a boquinha, sobre posição, sobre tudo, gente. E aí tem que mandar para gestantes, para as tentantes e para as mães, porque vai que tem um segundo filho, ou para quem tá amamentando agora, tá? Até o final da semana eu me comprometo a marcar. E é isso. E beijo, gente.